Para encerrar a ESG 2024, chamamos Mário Parra da Silva, Presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Bem, então, antes de mais, muito obrigado ao IAPMEI, na pessoa da SAR, na pessoa do Pedro Cilini, na pessoa do António Oliveira, que conseguiram reter aqui estas pessoas todas numa hora escandalosa, à quarta-feira, às 6 horas, mas a verdade é que continuo aqui. Eu iria dedicar as últimas palavras a tentar ir ao encontro do desafio que o Pedro Cilini colocou. O social. Primeiro, a APE nasceu com a ISO 26000. A ISO 26000 é a norma internacional de responsabilidade social. No contexto do ESG, a ISO 26000 renasceu, tornou-se uma norma europeia, há pouco tempo atrás, e dentro da nossa política de normalização, nós somos ONS do IPQ, temos procurado concretizar, porque a ISO 26000 é uma norma guia. Nesse sentido, destacaria 3 normas que são de apoio à gestão imprescindíveis. Podem certificar-se ou não, ou podem comprá-la e seguir apenas como apoio à gestão. Primeira norma, conciliação, trabalho, família, vida pessoal. Porquê trabalho, família e vida pessoal? Porque em Portugal estava profundamente enraizada a ideia de que só havia o trabalho e a família, mais nada. E, portanto, ou estás no trabalho ou estás na família e o resto não interessa para nada. Isto era salazarista. Vinha do tempo, vocês recordam-se, eu tenho idade de me recordar, em que se dizia, a minha política é o trabalho. E pronto, e fora o trabalho, a minha família. E não é verdade, não é verdade. Aquilo que dá justificação, quer ao trabalho, quer à família, é termos uma vida pessoal, onde pomos em perspectiva quer o que fazemos no trabalho, quer o que fazemos na família. Segunda norma, bem-estar nas organizações. É uma norma do maior alcance, que, aliás, um quadro do IAPMEI, atualmente presidente do IPQ, me exigiu que levemos para a ISO. Porque a ISO necessita de uma norma de bem-estar e Portugal está largamente à frente, já a publicou em novembro passado, portanto estamos em condições de levar não só para o SEN, se for possível, como também para a ISO. Não é uma ideia peregrina, a ISO teve um Strategic Advisory Group em ESG, que refletiu durante um ano, umas quantas cabeças, sobre a possibilidade da ISO fazer um referencial ESG. Eu fiz parte do grupo. E uma das conclusões que surgiu no final foi a ISO necessita de uma norma de bem-estar. A wellness é um dos eixos mais importantes na relação com o trabalhador e as suas famílias, e as trabalhadoras e o seu ambiente. E é algo que fica um pouco indeciso se cai na alçada da OIT, e seria a OIT a normalizar, mas a ISO acha que não, acha que é ela que tem que normalizar, porque não diz respeito apenas ao local de trabalho e ao que acontece durante o trabalho. O bem-estar tem vertentes como, por exemplo, a literacia financeira. A empresa deve ajudar os seus funcionários na literacia financeira. É mais importante ganhar 1.500 euros, mas ter um planeamento de literacia financeira proporcionado pela empresa, e já agora também uma casa com preço controlado, do que ir ganhar 2.000 euros e não ter a certeza se a empresa permanece. Porque como não é sustentável, o mais certo é este ser um emprego de curto prazo, daqui a pouco há um vendaval de mercado e vai tudo embora. Terceira norma, igualdade remuneratória. A norma foi publicada já também e a CT é também da APE. A igualdade remuneratória visa contribuir para uma estrutura de justiça dentro das organizações, porque a ideia de que as mulheres não trabalham igualmente aos homens e não têm as mesmas dedicações, não têm o mesmo tempo, não se pode pagar o mesmo, é diferente, é uma ideia profundamente enraizada, tem que ver com a nossa origem moura, pelos vistos, porque em Marrocos é rigorosamente assim. Mas a verdade é que muitos empresários e empresárias, eu conheço algumas, dizem, pois, eu se pago diferente entre homens e mulheres é porque não tenho mais mulheres. Porque se eu tivesse mais mulheres, não havia homens e pagava o mesmo a todos, entre homens e mulheres. Pois, está bem. Mas, pronto, a norma de igualdade remuneratória, nota que não é salarial, é remuneratória, porque abrange todos os vetores que compõem a remuneração e não apenas o salário direto. É uma norma que visa complementar uma lei péssima, que é a Lei 60 de 2000 e qualquer coisa que não diz nada. Em relação a outras normas, estamos a preparar mais uma. Essa vem da ISO, que é a de igualdade de género,
mas é a ISO quem a publicou. Nós vamos transpô-la para Portugal e, acima de tudo, estamos com o IPQ, com o IAPMEI, com o ICEP e com um vasto grupo de organizações a preparar a certificação de relatório ESG. Porque o relatório ESG é uma peça em si. Fazer uma política de ESG é muito importante. No final disto, exibir um relatório também é. Mas pode haver a tentação de exibir o relatório sem ter a política. E pior ainda, pode haver a tentação de fazer um relatório ESG e não fazer sustentabilidade nenhuma. Fazer só a comunicação do relatório, com muitas fotografias, com uma edição muito cuidada, com muitos aspectos comunicacionais, muitos giros, mas não ser nada. Eu cito sempre o exemplo do BES. Eu fiquei tão escandalizado que fui falar com a Marta Espírito Santo ao BES. E ela ficou ainda mais escandalizada, porque olhou para mim e disse: está a insinuar que o BES não sabe o que é responsabilidade social? Eu disse: não estou a insinuar, estou-lhe a dizer que não sabe. Porque aquilo que acabou de fazer no Correio da Manhã é tudo menos responsabilidade social. Os senhores compraram uma capa para o Correio da Manhã, deve ter custado uma soma fantástica. Meter uma capa no Correio da Manhã deve ter sido um valor brutal. Mas o que está no conteúdo do relatório de sustentabilidade é uma desgraça. O vosso público não vos aprecia, os vossos dirigentes, 150, deram-vos um chumbo. Do ponto de vista do apoio às IPSS, vocês gastaram para aí 1/10 do que gastaram com esta publicidade. Portanto, há um tiro errado aí, Marta. Ela ocorreu comigo, obviamente, mas nunca mais quiseram nada connosco no BES, o que foi bom. Mas a verdade é porque é bom a gente não se ligar com coisas que depois caem, não é? O melhor é não sermos apanhados nessa onda. E, de facto, havia nessa altura, na responsabilidade social, uma forte tentação de substituir a propaganda pela realidade. Porque, no fundo, a questão é: há a realidade, mas também há a percepção. E em comunicação social ensina-se que a percepção é mais importante que a realidade. Até se ensina mais. Nunca deixes a verdade atrapalhar uma boa notícia. Lá vem o tempo de alguém desmentir. E isso será outra boa notícia. Portanto, estas coisas, acima de tudo, são comunicação. Esta sociedade da comunicação também está em phasing out. Por causa das redes sociais, por causa de muitas outras formas de comunicar que acabam por denunciar quando alguém tenta substituir a realidade pela comunicação. No entanto, o processo normativo não termina aqui. Nós vamos procurar ter uma certificação também acreditada para técnicos ESG e vamos procurar ter algum tipo de certificação, foi anunciada ontem. Ontem recebeu a Caixa de Depósitos o primeiro das distinções de criar valor com valores, que é uma forma de distinguir as organizações que têm práticas éticas como deve de ser. Claro que há também quem tenha escolhido ser participante do Global Compact. Está bem? O custo é um bocadinho mais caro e é mais exigente porque tem que apresentar um relatório a Nova Iorque, chamado COP, Communication on Progress. Por isso transmito os meus cumprimentos ao Ricardo, ao seu irmão, Ricardo, porque a Tintex faz esse relatório para Nova Iorque. Portanto, isto é um vasto movimento. Estão a ver que tem muitas vertentes, tem muitas coisas que estão a suceder ao mesmo tempo, mas talvez a maior de todas esteja a ser feita precisamente pelo ICEP e pelo IAPMEI. Embora neste momento o ICEP tenha tomado por força do Secretário de Estado a dianteira de fazer formação para as suas 2.000 empresas pequenas e médias exportadoras, na primeira ação inscreveram-se 800 pessoas e a frequência da ação tem estado a ser consistentemente 500 pessoas. Streaming, claro. Portanto, há, de facto, como a Filipa muito bem sublinhou, um crescimento de interesse muito grande, ao qual não é alheio o quiet quitting, que é o nome que tem essa coisa do segundo dia, nem sequer se dão ao trabalho de dizer adeus, vão-se embora e acabou-se. No caso das empresas de segurança, como a Securitas, até levam a farda e não se dão ao trabalho de a devolver. Levam e acabou-se, não querem saber, vão-se embora. Na realidade, nós temos que reconhecer que conseguimos um dos grandes objetivos que tínhamos há 50 anos. As pessoas são muito mais livres hoje do que eram antes. Porque a liberdade é isso também. Há uma canção, não sei se se recordam, uma famosíssima canção, eu adoro a canção, que é cantada pela Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Lembram-se? A canção é, na realidade, o autor é o Chris Christopherson, mas ele deixou para a Janis Joplin o grande sucesso do Me and Bobby McGee.
Há um verso que diz: freedom is. Digo melhor em português, não me lembro em inglês. Mas liberdade é não ter nada a perder. Nada. Não tem nada a perder. E de facto, nós construímos uma sociedade que é mais livre para pessoas que tenham disponibilidade para passar algumas dores, mas que não sentem que isso seja perder. Por exemplo, muitos jovens hoje pegam nos sapatos e abalam. E depois dizem: o mês passado estive no botão. No botão? O que foste fazer ao botão? Sei lá, deu-me para aí e fui. Pronto, eu digo: como é que foste? Ainda é caro. Não, mas o bilhete de avião não era assim muito caro. Depois o resto, olha, eu tinha um amigo e depois esse amigo tinha outro amigo. Mas comeste todos os dias? Não, mas fui comendo. E isto é uma postura totalmente nova, porque de antes uma boa parte da escravatura sobre os filhos era o medo dos pais. Recordam-se? Mas desde que houve um presidente americano que disse: não tenham medo, Roosevelt, há muito tempo atrás, e houve um papa que disse: não tenham medo, e há uma quantidade de gente a dizer: não tenham medo. Hoje há jovens que acreditam nisso, não têm medo. Como não têm medo, são livres. Como são livres, se gostam do emprego, ficam. Se não gostam do emprego, nem se dão ao trabalho de dizer que não, que se vão embora. O que, aliás, me leva a uma boa prática da Xerox de há 40 anos atrás. Havia sempre uma entrevista a quem se despedia. Sempre. Desde que ele quisesse, havia sempre uma entrevista. O diretor de Recursos Humanos chamava sempre quem resolvia sair e perguntava-lhe: porquê é que sai? Para onde vai? E esta entrevista não tinha como qualquer objetivo mantê-lo lá. Não era isso. Era apenas compreender, ouvir, perceber quais eram as coisas boas e as coisas más que levava dali e perceber o que é que o tinha atraído para outro sítio. Por causa disso, os ex-Xerox ainda hoje são um clube muito prestigiado. Nós gostamos muito de encontrar os nossos amigos da Xerox, os colegas daquele tempo, porque era uma empresa com práticas extremamente avançadas já naquela época, nomeadamente anticorrupção, por exemplo. Portanto, a APE, o Global Compact, faz o seu papel. Ainda não vos falei do papel mais importante que nós estamos a fazer no nosso, nós chamamos de ecossistema. Na UNA, Portugal, que é a Associação das Nações Unidas em Portugal, estamos a lançar um programa, já com adesões de peso, como o Marçal Grilo, que esteve aí ontem, chamado GPP. O GPP é o ESG para pessoas. Governance for People and Planet. No GPP, vamos procurar a assinatura de pessoas que tenham cargos políticos ou sejam PEPs, pessoas politicamente expostas. Tá? O GPP é originalmente uma invenção do United Nations Development Program, que fez 8 regras, de modo a que quem as subscreve responde perante si próprio ao espelho, não responde perante mais ninguém. Nós pomos o nome dela numa base de dados, se calhar até publicamos a base de dados, mas a pessoa, olhando para o espelho, é que sabe se está a conformar-se com aquilo que são aquelas linhas de orientação ou não. Mas a seguir reconhecemos que era muitíssimo importante levar isto aos jovens. E daí surgiu o programa GIP, o GIN, que é Governance for Young Generations, GIG, que ainda está a fazer o seu percurso, entrará pelas câmaras municipais, para alunos não do primário, que é muito difícil falar para crianças tão exigentes como o primário, são muito mais exigentes, não têm limitações nenhumas, perguntam o que lhes apetece, dizem o que lhes apetece e mandam-nos à fafa se lhes apetece. Não tem, portanto, é mais difícil, exige mais preparação, nomeadamente aprender com os do secundário para a seguir poder abordar os do primário. Mas o objetivo, confesso, deste programa é fazer com que as crianças daquela idade tenham uma visão nobre, não só da política, como do serviço público. Ou seja, a pessoa que dirige o IAPMEI merece todo o nosso respeito, porque é uma pessoa que aceitou colocar-se num lugar de responsabilidade, colocar-se num lugar em que é permanentemente observado, colocar-se num lugar onde corre riscos e está ao nosso serviço. E é isto que é preciso ensinar às crianças, em relação a toda a gente que quiser serviço público e também em relação a ministro. Não sei se pensam já alguma vez na palavra ministro, significa servidor. Por isso é que se diz que é ministrar um documento, um medicamento. Foi-me ministrado um xarope. Ministro é um servidor. Mas nós não nos lembramos disso. Temos uma velha cultura para achar que ministro é um poderoso.
distribui benesses e fundos. Também, mas deve fazê-lo ao serviço de... Bom, e pronto, e é isto. Lá estou eu a falar de ética outra vez, mas isso é uma mania que eu tenho. O que quero dizer-vos é agradecer-vos muito. Cá estaremos para o ano com a nova edição da ESG, claro. Estamos obrigados para o ano estar cá também com uma nova edição do Congresso de Ética. O último foi há 24 anos, agora queremos ver se não passam 24 anos. E não fomos nós que o organizámos. Houve um em 1999, houve outro no ano 2000, ambos organizados pela APG, a Associação Portuguesa de Gestão. Depois não teve seguimento, também a ética caiu um bocado em desuso nestes últimos 20 anos, e agora está novamente a surgir por causa do GE, acima de tudo por causa do GE. De modo que conto convosco no próximo ano, está bem? E da nossa parte, asseguro-vos que continuaremos a fazer o nosso trabalho. No próximo dia 28, nós, o IAPMEI e mais uma série de entidades, estaremos no IPQ e vamos fazer uma decisão sobre a norma ou normas a adotar para a certificação de relatórios ESG. E é mais um serviço, porque fazer um relatório depois de não ter certificado não tem piada nenhuma para a cadeia de valor, eles querem depois é o certification. Vamos nessa. Portanto, isto não é o fim, isto é só o início de mais uma etapa. Obrigado a todos. Agradecemos a participação de todos e todos no primeiro e segundo fóruns. Deixamos um agradecimento especial ao Banco Montepio, ao IAPMEI e aos restantes parceiros que possibilitaram a concretização desta iniciativa. E deixamos o convite a juntarem-se a nós no próximo ano. Até lá!